Jesus segue buscando a alma, então, de Nicodemos, daquele homem que, apesar de ter vindo buscar a Jesus de uma forma quase que sorrateira, estava ali para ouvir do Senhor a verdade. E Jesus falou a ele: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais nosso testemunho. No versículo 12, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente, então o Senhor segue aqui buscando com calma, dando a ele um passo a passo para a sua mente, para que ela vá absorvendo. E ele diz a ele que ele está falando das coisas terrenas. Ele está falando das coisas de um homem. E ele ainda não consegue entender, ainda não consegue crer. Então, imagine se Jesus começasse a falar das coisas celestiais, as coisas quais os homens, os olhos dos homens, a mente do homem infinita não consegue alcançar. Como seria então? Então ele fala que somente o que desceu do Pai, o que deixou sua glória, ele se coloca como o Messias ali para o fariseu, para Nicodemos. Ele fala: olha, Nicodemos, eu estava com meu Pai. Eu deixei por esse tempo a glória da presença do meu Pai para viver entre pecadores. Por isso, eu posso. Ele aqui não usou nenhum versículo, nenhuma palavra na Escritura. Ele se colocou como verdadeiro enviado de Deus para que ele pudesse crer. Diz: você está me vendo. Você mesmo disse, Nicodemos, que venho até mim por causa dos sinais, que ninguém fazia os sinais que eu faço se Deus não fosse comigo. E você também, conhecedor das Escrituras, Nicodemos, você sabe que os sinais que eu faço nenhum outro fez. Porque eu vim do Pai. Eu desci do Pai. E, portanto, somente eu posso testemunhar a verdade. Olha o que diz em Mateus 11, no versículo 27. Mateus 11, versículo 27. Tudo me foi entregue, Nicodemos, por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Então, Nicodemos, eu estou aqui te revelando a presença de meu Pai. Se você me vê a mim, se você crê em mim, você conhece o meu Pai. Você automaticamente está recebendo não a mim, mas aquele que me enviou, Nicodemos. E também se subiu, logo, se quem conhece o Pai é o que desceu, e também se subiu, é porque o mesmo Senhor desceu, porque tinha um propósito. Tinha um propósito. Ninguém subiu. Ora, se ninguém subiu, logo é porque desceu. E desceu para o quê? Para mostrar ao homem. É possível ressuscitar o espírito morto no Éden. Esse é o trabalho do Senhor, é salvar aqueles que optarem por um novo nascimento.
No versículo 14 diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aqui Jesus abre o evangelho a Nicodemos. Aqui diz, Nicodemos, eu preciso ser levantado. Você, conhecedor da palavra do Senhor, bem sabe que no deserto, quando houve o ataque das serpentes em meio ao povo de Deus, Deus ordenou, meu pai ordenou para que fizesse uma escultura em forma de uma serpente e a levantassem em meio ao povo. Então, todo aquele que fosse picado por aquela serpente, quando olhassem para ela, seriam sarados, seriam salvos. Isso não foi outra coisa, Nicodemos, do que a prefiguração do que vai acontecer comigo. É necessário que eu seja levantado para todo aquele que olhar não para a imagem da cruz, mas olhar para a mensagem desse sacrifício, levantar os olhos ao aquele que foi levantado na cruz, será salvo. Então, expondo o Velho Testamento, por isso que a Bíblia é esse contexto, não se pode nunca menosprezar velho em relação ao novo, novo em relação ao velho, porque tudo faz parte de Gênesis, Apocalipse, a uma mesma palavra, a palavra da salvação. E olha o que diz aqui em 1 Pedro 1, no versículo 17 ao versículo 20. Vamos ver aqui para não ficar em palavras, mas dentro da Escritura. 17 a 20 diz, ora, se invocais com o Pai aquele que sem acepção de pessoas. Então, primeira coisa, não fale em predestinação. Estamos vendo aqui que Jesus vem a todos. Todos. Agora, quanto a ouvir ou não ouvir, isso, todos tiveram o mesmo DNA. Agora, quem vai preferir ou não o mundo, aí é outra situação. Agora, não aquele que se acha que já nasceu, dizer, não, eu fui predestinado e esse outro predestinado à perdição. Não, não é isso. E não esqueça que até o último momento ele poderá ser salvo, certo? Ora, se invocais com o Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ora, essas obras, mas a salvação não vem pela fé? E a fé não é pelo ouvir, e o ouvir não é pela palavra? Sim, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Nós vimos Pedro já dizer para nós hoje, lá em Atos dos Apóstolos, quando perguntaram, o que faremos, pois, irmãos? Creio no Senhor Jesus Cristo, seja batizado e serás salvo, tu e tua casa, e recebereis o dom do Espírito. O dom do Espírito é responsável por essas obras, porque ninguém que está em Cristo consegue não praticar boas obras. Porque Deus é amor. Se você está em amor, logo você se sente constrangido nas necessidades alheias. Você se sente constrangido, ou você não está em Cristo. Se você está em Cristo, você quer levar a palavra do Senhor. Agora, quando falei hoje mais cedo, quando falei a você que não confundir o dom do Espírito, que é o responsável por essas obras, com os dons espirituais, por quê? Tem um grupo de irmãos, suponha um grupo de irmãos, certo? Suponha um grupo de irmãos.